sou Wagner, tenho 34 anos, sou casado com o Nel, pai de Davi e Emanuel. Vou Nélcia, melhor chamando Nel, tenho 39 anos. Ontem estava entrevistando uma mãe e aí eu perguntei, quem é você? Ela assim, eu sou mãe de fulano. E ela não, nem falou o próprio nome, estava dizendo que a gente muitas vezes perde um pouco dessa identidade, porque vira muito a referência do mãe ou pai de fulano, né? Você se apresenta? Quem você é? Fala para as pessoas. Eu sou o Davi. Eu sou o Davi. E quantos anos você tem? 8. Vocês, hoje tem quantos anos? 8, né? 8. Quando que vocês desconfiaram e procuraram avaliação diagnóstica? Na verdade, desde bebê, Davi sempre foi um bebê que chorava muito. Ele passava uma parte do tempo chorando. Aí a gente começou a estranhar um pouco que às vezes ele bebê, a gente vinha no carro, quando a gente mudava o caminho de casa, ele caía num choro desesperado. E a princípio a gente não entendia por quê, e a gente estava se questionando, né? Por que a gente mudou de caminho e ele começou a chorar do nada? Aí começou a acender um pouquinho a luz da dúvida, né? Sobre o que seria. Mas vocês não sabiam que era autismo, não conheciam isso? Até aí a gente não tinha contato nenhum com o autismo. E como é que foi pelo menos na maior parte das pessoas é uma epopeia na relação com o médico a ter conseguido o diagnóstico. E de vocês como foi? A escola, a pediatra tem neto autista, bem lembrado, e ela começou a sinalizar. Ela dizia, porque muitas vezes Davi bebê ainda, quando a gente estava se aproximando do consultório, ele já começava a chorar. Isso. Ela dizia que para a idade não era comum a criança fazer isso, associar tão precocemente, né? E algumas coisas que ela via nele, que acho que ela teria um pouco de receio da gente receber mal, dizia, leve no neuro para dar uma investigada nele, se tem algo diferente. E a princípio a gente chegou aí, Davi também tinha muita dificuldade de motora, né? Ele foi uma criança que andou muito tarde, só após muita fisioterapia. E isso foi um dos pontos que também começou a ser investigado pelo neuro. Ele primeiro encaminhou para fisioterapia e, a princípio, para terapia ocupacional. Sendo que, na época, a terapeuta ocupacional da cidade, que nesse tempo nem tinha tantas clínicas de autismo aqui na cidade, ela precisou ser afastada e a clínica ficou sem. E a gente decidiu não levar mais, não procurar mais. E passamos um pouco de mais de tempo com ele em casa. Até que então a gente matriculou ele em uma escola da cidade e após observar durante alguns meses, a psicóloga chamou a gente e falou que acreditava que ele podia ter autismo e que a gente procurasse um neuro. Aí foi a partir daí que a gente recebeu o diagnóstico verdadeiramente. A psicóloga da escola, Da escola. E quanto tempo ele tinha nesse momento? Ele tinha quase 3 anos, né, Wagner? Ele tinha 2 anos e alguma coisa. Ele entrou na escola 1 ano e 10, né? 1 ano e 10. Aí ele passou mais de ano na escola e acho que nesse tempo... Só que ele não andava sozinho, era sempre com a pegadinha da professora, todas as outras coleguinhas já andavam sozinhos. Aí, desde aí, ele já teve um auxiliar, que teve uma pessoa da escola acompanhar sempre ele. Eu ficava exclusivamente com ele, né? Até que era uma senhorinha, eu acho que ajudava na questão da cozinha da escola. E ela era bem atenciosa e ela foi ficando com ele, acompanhando ele, né? Na salinha, na hora do recreio e tudo. E sem diagnóstico, mesmo assim as pessoas percebiam que tinha uma necessidade ali, né? Uma necessidade. Não identificava ainda qual era, que tinha a questão motora também, que ele não andava sozinho, caía muito. E por isso que a princípio colocaram esse cuidado de alguém para ficar com ele na escola. E que cidade você mora? Sabe? Em Campina Grande. Exatamente. E o que você aprende lá na escola? Muitas coisas. Me explica aí o que E é. esse é o Sonic. Por exemplo? Ele não gosta muito de falar, não. Não? Você gosta? Sim, não, Você gosta de falar? sim. A princípio foi muito difícil, eu quase que desisti de deixar ele na escola porque ele chorava muito, muito mais do que as outras crianças, né? E eu tive que passar acho que mais de mês, indo todos os dias para a escola com ele, ficando lá até ele se adaptar, porque ele não se adaptava, né?
E ele mamava também. nessa época ele ainda mamava. Então, assim, era muito difícil, né? Porque a gente, na época também, a gente não sabia, relacionava só a esse fato também, não ao autismo, não ele tá num ambiente novo, que pra ele era muito diferente, né? A aceitação pra ele era bem mais complexa, né? Do que pra uma criança típica. E incomodava ele, né? Enfim. Mas esse processo foi um pouco difícil. Até a adaptação escolar, a princípio, foi muito difícil. Aí precisou dessa profissional, né? Dessa profissional para estar acompanhando ele, até ele conseguir ficar sozinho. E depois, quais os... Primeiro, no princípio, parcialmente foi resolvido com essa profissional, mas e depois, à medida que o tempo foi passando, como é que foi se desenvolvendo? Mas não, licença. Você falou que a profissional da escola falou que ele tinha autismo, mas na verdade elas não queriam aceitar que Davi tinha autismo. A dona da escola. Porque... A psicóloga queria, a dona sim, não queria. Sim, porque foi só uns medidas entre ele lá. Foi, mas a psicóloga, sim. E por que a escola não queria admitir? Porque... Bem... A gente não tá falando do nome da escola, nada, então não tem problema. Porque a dona da escola era médica e eu acredito que ela acreditava naquele autismo clássico, né? Muito severo e não aceitava porque ele tinha algumas habilidades, entendeu? Sim. Então ela não aceitava que ele seria autista. Tem uma habilidade de linguagem, né? E aí as pessoas acham que... Isso. Você vai colocar na TV o vídeo que eu tô falando? Sim. Você quer que coloque? Pode colocar? Pode. Então vou colocar. E aí depois, à medida que o tempo foi passando, como é que você desenvolveu essa relação com a escola, a relação com os colegas, os professores? É um pouco difícil, na verdade, né? Porque assim, a gente teve que mudar de escola, como o Wagner falou, e teve que iniciar um novo processo de adaptação. Mas assim, Davi sempre é uma criança que sempre tem um atraso maior do que os coleguinhas, né? Devido a vários fatores, mas assim, a gente enfrentou alguns problemas em relação a escola se dizer inclusiva e não ser inclusiva na realidade, né? A gente de tentar encaixar... A gente chegou a reter em 1 ano também, para ver se ele ficava mais adaptado com crianças mais novas também. Isso. Essa dificuldade que a gente achava que ele não conseguia acompanhar as crianças da idade dele, então a gente resolveu que ele repetisse a série. Né? Foi bom? Não sei. Eu acredito que foi positivo neste momento, sim, porque ele amadureceu um pouco nesse período e conseguiu acompanhar essa turma. Ficou mais próximo desenvolvimentalmente da turma. Isso. Aí ele foi acompanhando essa mesma turminha, né? Foram 3 anos, né? Acompanhando a mesma turminha. Então, assim, nesse momento específico foi bom, foi válido para ele. Inclusive, ele tinha saído da autoescola, terminou começando nessa escola. Então, assim, ele não se distanciou de uma turminha que ele já fazia parte. Aí ele conseguiu acompanhar direitinho essa turma. Ele foi para outra escola e aí foi para o mesmo ano. Para o mesmo ano em outra escola. Então não teve aquele baque também de repetir de ano esse discurso, assim. Então, e a escola aceitou de boa ficar mais 1 ano? Sim. Aceitou. A gente teve que conversar porque eles perguntaram qual era o motivo que a gente porque queria, também né? tem no calendário escolar tem uma data que é dia 30 de março, né? Dia 31 de março. E ele ficava na quebra. Porque ele nasceu dia 30 de março. Aí então dá pra fazer, né? Dá pra encaixar ainda. Entendi. Aí ficou só como correção da relação idade-série e não como uma reprovação. Entendi. A gente fez isso com o meu filho também 2 vezes. Foi positivo, assim, dele a gente ter esperado um pouco mais. Claro que varia de caso a caso, né? Me explica como é que é com os seus amiguinhos na escola. Eu não quero falar agora. Você quer falar de quê, então? Eu quero falar do desenho. Tem a Patrulha Canina, tem Max. Patrulha Canina? Eu gosto mais do Marshall, e você? Eu gosto do Chase. Do Chase? Como é que é esse desenho da Patrulha Canina, pra quem não conhece? Eles salvam as pessoas e animais na selva. Eu quero ver como você coloca na TV. Depois eu coloco, claro. Aí você vai assistir. Mas a escola, hoje, a escola que vocês estão é receptiva? Tem um diálogo bom com vocês? Bastante, né? A escola é nova na cidade, mas nos surpreendeu bastante.
em relação à receptividade e querer sempre atender às demandas de Davi, né? Eu sempre pedi muita adaptação em outras escolas que eu não tive, né? Justamente a gente retirou ele da escola por causa disso, porque eles diziam que ele acompanhava o nível da turma, e na verdade a gente sabia que não, né? Uma escola muito boa, eu digo hoje, para crianças típicas, porque eles diziam ter inclusão que eu não via na prática, né? Então, assim, aí nessa escola nova... Na verdade, a inclusão que eles diziam ter é aceitar a matrícula sem nenhum problema. Aceitar não é incluir, né? Isso. Porque já teve situação de teve escola que não aceitava. Né? A gente enfrentou vários episódios também. Assim, me conta essas oportunidades aí. Ela foi sozinha para essa escola, porque essa escola faz tipo, uma entrevista com a dona, uma das donas, das diretoras, mas eu sei que é uma das donas. E aí, nesse dia eu tava trabalhando, ela foi sozinha. Aí ela ficou arrasada, porque ela tipo, disse que aqui não é escola pro seu filho. Porque assim, ela começou no discurso assim, né? Eu cheguei apresentando, né? Ó, meu filho é autista, que eu acredito que hoje eu não faria mais, não chegaria apresentando logo ele dessa forma. E ela disse, ó, resumindo, né? Olha, eu já tive várias crianças autistas e eu sei que é lei, mas eu não deixo mais de 2 por turma, não. Por quê? Porque ele se joga no chão, aí as outras crianças vão se jogar no chão de novo. Como é que eu vou controlar essa turma? Então, assim, foi algo que no momento eu não estava preparada para aquilo. Eu simplesmente calei. Eu não sou de ficar calada, mas simplesmente eu calei. Fiquei tão perplexa, né? E se quiser, é assim. Eu vou ver se tem uma vaga para outro, mas nas minhas turmas fica no máximo 2. Porque, de certa forma, as outras crianças aprendem os comportamentos errados na fala dela, né? E ficava difícil. Ou seja, em outras palavras, atrapalharia o andamento da turma. E você esperou essa resposta dela ou você já deu? Não, eu já saí lá, não querendo mais colocar ele lá. E eu ainda acho que um dia eu ainda vou encontrá-la para conversar sobre isso. Porque no momento eu não estava preparada, eu fiquei tão chocada, tão magoada, tão triste que eu não consegui responder nada. E o que é legal que você falou? Legal é assistir, jogar videogame e brincar. Você joga o que no videogame? Jogos. Clash. Muitas famílias passam por essa mesma situação e também não estão preparadas, tanto emocionalmente quanto assim, em termos práticos, no sentido de que se você judicialmente disser se ela negou vaga, ela dizer não neguei, não, isso é mentira, eu nunca falei isso. Você não gravou, você não é numa circunstância que tem outras testemunhas, né? É muito difícil algumas vezes a lei ser cumprida porque é difícil produzir prova, né? A gente não está preparado. O que eu achei estranho, porque normalmente você vai para uma escola e você é recepcionado ali por uma pessoa da secretaria ou recepcionista, apresenta uma escola, e nessa escola especificamente tinha que fazer uma entrevista com a dona. Mas era padrão ou é porque já conhecia? Não, eu acho que era padrão. É padrão. Eu acredito que já é um filtro mesmo, essa opção. Entendi. Eles já sabem que isso pode acontecer e já criam essa... Entendi. E já passaram outras situações de exclusão? Já. Nessa época, eu acredito que a gente ainda não sabia do autismo de Davi. A gente foi expulso de uma pizzaria. Então, assim, Davi estranhava muito os locais novos. Então, assim, a gente passou praticamente, acho que uns 5 anos da nossa vida, depois desse fato, sem frequentar ambientes como restaurante, lanchonete, etc. Porque a gente ficou, acho que um pouco, não sei a palavra correta. Traumatizada, é a palavra correta. Porque assim, a gente chegou nessa pizzaria, até era uma pizzaria bem renomada na cidade, e ele começou a chorar. Devido ao ambiente, acho que tinha gente e tinha música. Então eu acho que aquilo tudo estava estimulando muito ele. Ele começou a chorar e tal, e a gente tentando ajeitar ele e tudo. Aí de repente o garçom disse: tá precisando de alguma coisa? Eu disse: não, tá tranquilo. E simplesmente eles embalaram a pizza que era pra gente comer lá, entregaram dizendo: não, seria melhor vocês irem pra casa. Eles entregaram a pizza pra gente. Pra gente ir embora. E você vai assistir o entrevista com seus pais também? Sim, eu gosto de assistir filme também. Que filme você gosta? Eu gosto mais do Sonic. Sonic? Sim. Eu já tive situação assim, por exemplo, de ligar para um lugar, ver a aula de natação.
Aí quando chega lá, a gente fala, ó, ele é autista, e aí, pô, meia hora depois liga, olha, a gente viu direito, aqui não tem vaga. Pensando bem, não tem vaga. Isso é muito comum, né, esse tipo de situação. Não é fácil, não. E ainda mais quando você ainda não tem um diagnóstico, não está numa comunidade, não sabe dos direitos, quando você está começando. Eu acho que essas entrevistas que eu estou fazendo, eu acho que o principal valor é para pais que estão iniciando, né, que estão começando a entender um pouco, né, se identificar com as coisas que acontecem. Imagina se você se pensar no dia que vocês receberam o diagnóstico, o quanto que vocês sabiam sobre autismo, o quanto que vocês entendiam, era nada, né? É nada. A gente foi ler muitas coisas, assistir vídeo, tentar entender um pouco, né, do que seria o autismo, entender algumas situações, entender por que ele agia de tal forma em determinados lugares. Nós estamos agora, estou gravando isso aqui em julho de 2023, faz um mês que morreu o primeiro pessoa do mundo diagnosticada com autismo, que é o Donald Tripper, dos Estados Unidos. Primeira pessoa, de 1943, ele morreu faz um mês. Você vê como o diagnóstico é recente, né? Uma coisa que está acontecendo agora, essa mudança. Sim. Como é que é? Explica para as pessoas como é que é o jogo do Crash. O jogo do Crash é assim, ó. Ou você joga com Crash. O ataque dele é um G. O X pula. Ele é hipersensível às coisas. Se ele não estiver esperando, principalmente. É misto, né? Por exemplo, Davi, ele é uma criança que gosta de abraçar. Mas se de repente eu chegar e abraçar ele, pode não gostar, ele pode afastar, ele pode apertar a barriguinha, porque ele tem locais que, dependendo do momento, ele não gosta de ser tocado. Principalmente a questão do abdômen. Então, assim, se de repente ele estiver esperando, né? Pode ser que ele aceite, mas se chegar de repente, assim, a reação dele não é muito boa, não. E às vezes com as crianças pode acontecer e aí é difícil, né? Como é que são as habilidades dele sociais? A relação dele com outras crianças? Tá em desenvolvimento, Lucelmo. No princípio, o Davi só se relacionava bem com adultos, né? Ele só conversava, só brincava com adultos, ele não dava muita importância para as crianças. À medida das terapias, né, do desenvolvimento dessas habilidades, ele começou a ter mais interesse. Apesar de ainda não ter habilidade concreta, né? Ele se comunica da forma dele por enquanto, tá? É algo que está em desenvolvimento ainda. Ainda é difícil, né? Principalmente escola, um contexto que tem muitas outras pessoas, né? É um desafio. E são muitas habilidades básicas que você precisa conquistar. Essa coisa sensorial que vocês estão falando, por exemplo, traz dificuldades, né? Traz questões, a linguagem, enfim, um monte de coisas, né? Vocês estão falando dessa dificuldade de fazer uma coisa que não é preparado antes. Então tem uma questão de regulação emocional também, né? Jogar mais fases, tem chefão. Tem chefão? Sim. Você já ganhou do chefão? Sim. Quem é? Como é que é o chefão? Do túnel. Do túnel? Do túnel. Do tornel? Sim. Entendi. E como é que vocês descobriram e decidiram fazer a terapia? Bem, eu acho que o primeiro passo quando a gente recebe diagnóstico, principalmente no meu caso, né? Eu me envolvi muito nos grupos de mães de autistas. E sempre falavam, né? Da terapia e foi a partir daí que, inclusive, a gente conheceu a Aida, né? Porque já tinha mães que já estavam há mais tempo e foram nos direcionando, né? Nos levando até conhecer verdadeiramente. Então, a primeira, quando vocês descobriram o diagnóstico, um pouco depois, vocês já começaram com a terapia ABA? Já. Assim, apesar de que nem tanto. A gente teve alguns processos relacionados ao plano de saúde, né? Porque a princípio eles ofertaram aquele pacote básico de terapias numa clínica só. Numa clínica só, que então poderia escolher os profissionais e com aquelas sessões de 30 minutos, 20 minutos. Aí foi a partir daí que bem lembrado, que a gente tem uma memória muito boa, que eu comecei a conhecer as mães nessas clínicas, e tinha algumas que já tinham mais conhecimento com outras mães,
e foram dizendo, não, isso aí não é o APA verdadeiramente falando, não. Aí é só algo A modo de dizer. que está sendo feito. Não é aquele negócio é melhor do que nada. Sim. Então a gente descobriu que... Porque quando a gente chega, a gente acha que a APA é aquilo, né? É. Então assim, pra mim, quando eu cheguei ali, eu tava dando o melhor tratamento pro meu filho. Na verdade, não era, né? Aí teve que a gente enfrentar, depois disso, a luta com os planos de Aí saúde. começou a acabar a quantidade anual de terapias, né? Que o plano de saúde deixa de fazer X terapias, e aí começou a pessoa que administrava lá a clínica chamou ela, o plano de saúde recusou, porque já atingiu o teto de terapias para esse Só o ano. ano que vem. Se você quiser continuar com o tratamento, vai ter que pagar. E aí eu não sei que você vá lá e tenta conversar. Aí foi quando a gente começou as ligações para... Foi. Aí depois começaram a negar as terapias, né? Que foi. Aí isso, antes da gente judicializar, a gente chegou a fazer a denúncia na ANS, aí eles liberaram mais terapias. Aí depois acabou de novo o teto anual. Aí foi quando o Nel conheceu a advogada, né? Isso. E a gente resolveu judicializar e conseguiu a liminar para fazer a terapia ABA de verdade. E lá na clínica, vocês ficaram quanto tempo? Em tempo total, assim, aproximadamente? Passou quase Mais 2 de um anos. ano. Foi quase 2 anos. Ficou bastante tempo. É. Foi. E você sentiu a diferença depois que mudou o tratamento? Muito, muito. Me explica aqui, você faz terapia? Sim, Como é a terapia? a terapia é muito legal, mas o mundo da lua é muito chato. O mundo do quê? Da lua? Da luva! O mundo da luva, muito chato, é? O que você acha que ele mais tem se desenvolvido, que você viu mais de diferença, assim? Que você viu ele aprender nesse tempo que você está fazendo a intervenção? A questão da comunicação de Davi evoluiu demais, né, Wagner? Sim. Davi era uma criança que com 3 anos ele mal falava. Ele falava palavras, ele não formava frases. Isso. Então era uma coisa muito solta. Ele desenvolveu muito essa habilidade da fala. A questão que eu falei agora dessa rigidez. Davi ainda é muito rígido, mas a gente não tinha acordo nenhum com Davi, né? Então ele ficou muito... Ele é muito mais flexível do que ele era antes, né? Temos dificuldades, mas se a gente for comparar, né, houve uma evolução muito grande. A questão das habilidades sociais também, como eu falei, ele não se relacionava com criança, ele só tinha interesse por adultos. E ele consegue hoje, né? Ainda não tão bom, mas em breve chegaremos lá. Mas assim, ele já conversa, ele já pergunta à criança qual o nome, onde você mora, quantos anos você tem. Ainda brinca do jeito dele. Já né? fez até vídeo pro YouTube aqui? Já fez até, justamente. Então, assim, ele sabe pedir o que ele quer, ele sabe contar o que fizeram com ele. Então, assim... Isso é importante, né? Isso é uma preocupação gigantesca que muitas famílias têm. Então, assim, ele sabe contar tudo já, né? Ele não sabia antes. Não sabia. A gente não tinha noção do que acontecia com ele, porque ele não sabia falar. Não expressava, na verdade, também, né? Ele não sabia a princípio, depois não expressava. E agora ele tem essa comunicação com a gente. Ele conta tudo. Ele fala tudo. Assim, a gente consegue ter uma conversa com ele, que antigamente era impossível, né, Wagner? Ele não conversava com a gente. Então, assim, essa troca a gente vê. Isso é muito gratificante, né? A gente poder conversar com o nosso filho. Sim, Acho claro. que é o sonho de toda mãe de autista, né? De todo pai de autista, é isso. Ter esse feedback, né? Numa conversa. Mãe, vem fazer parte também. Vem, mamãe. Vamos lá. Tem o Toad, tem o Donkey Kong, o que mais? Tem o Bowser, a Daisy, Isso mesmo, você lembrou bem. tem o Bob Esponja, tem o Bob Esponja, Vizinho Lula Molusco, Patrick, Aí é outro desenho que tá falando. Sandy, Entrou no Bob Esponja. Tchau. Pronto. Tchau.